Olá, hoje eu estou aqui para te ensinar um dos maiores poderes da mulher sábia, que é a amabilidade, a capacidade de ser uma pessoa amável, de transformar com amor. Quem me acompanha pelo Instagram e já faz parte da comunidade da mulher sábia, já sabe que o amor constrange, o amor transforma, é um dos nossos lemas de vida em que a gente se apega para ser nós o próprio modelo de transformação, para sermos mulheres mais sábias. E aí o lema completo é: viva com sabedoria, inspire com serenidade e com coragem e transforme com amor. Então a gente pega essa ideia de que o amor constrange e vamos nos modelando, nos lapidando mais amáveis, mais doces, mais pacientes. E hoje a gente vai começar essa nossa jornada do desafio de 7 dias do poder da amabilidade, de como o amor constrange, transforma, e você vai aprender a ser realmente uma pessoa mais amável. E quando a gente avalia onde, como surge isso do amor constrange, e a gente vai ver isso na Bíblia Sagrada, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, que diz que o amor de Cristo nos constrange. Quando a gente vai avaliar, esse constranger, ele não é um constranger de nos envergonhar, propriamente dito, mas de nos desarmar, nos envolver, de nos tocar, de causar arrependimento e transformação. Então, quando a gente abraça essa ideia de que o amor constrange e o amor transforma, ele precisa primeiro constranger a nós, transformar a nós mesmas. E olha, quantas vezes a gente consegue ser até mais cortês, mais gentil, mais paciente com pessoas de fora e com quem a gente mais ama, com quem a gente mais quer ver a transformação e a lapidação. A gente acha que pode ser grosseira, age no automático. Então, a virtude da amabilidade, ela não vai ser essa virtude que vai ser fácil para você só aplicar com os outros. Não vai ser. Então, nesse dia 1, ele é o primeiro dia do desafio, ele é um convite de autorresponsabilidade, ele é um convite de compaixão, primeiro com você mesma. Porque imagine que eu queira ser uma pessoa doce e amável, e no meu diálogo interno, na minha conversa que eu tenho comigo mesma, eu vou fazer uma coisa e eu digo: nossa, que saco, que horrível. Então, para ilustrar isso, eu gosto muito da história da mulher que foi conversar com o sábio e ela foi lá reclamando que não conseguia ser uma mulher virtuosa, amável, nem doce, nem ficar de bem com a vida por causa do marido que era irritante, dos filhos que a chateavam, das pessoas. E aí o sábio, com toda paciência, convidou ela a sentar, ofereceu uma xícara de leite bem quentinho, mas antes colocou veneno. E quando ele colocou veneno, ele ofereceu para ela e disse: tome. E aí ela disse: não, eu não posso tomar. Isso está envenenado, vai me fazer mal. E aí ele, com toda serenidade e doçura, olhou para ela e disse: olha, treinar as virtudes, treinar a sua amabilidade, a sua serenidade, é exatamente igual ao que você acabou de fazer. Porque você sabe que o leite está envenenado, você não precisa tomar o veneno. Então, é um ato consciente, é uma decisão racional. Então, porque a outra pessoa está irritada, ela é estúpida, ela é grosseira, isso não justifica você se envenenar. E é por isso que eu gosto tanto da concepção estoica. O Marco Aurélio, ele diz assim: olha, a melhor vingança é não imitar. E dentro do ponto de vista estoico, quando a gente vê, por exemplo, a ofensa é um grande fracasso pessoal, Por quê? Porque a outra pessoa ela vai querer te ferir, mas é você quem escolhe se feriu, se vai ser ferida, é como este veneno. Então, quando você abraça essa virtude da amabilidade, essa jornada de ser mais amável, de constranger e de transformar com amor, isso não começa com os outros. Isso começa com você mesma, identificando no que você tem controle e no que você não tem. Nesse caso da mulher que foi conversar com o sábio, ela não tinha controle se o sábio colocaria veneno ou não.
mas ela tinha controle em não beber aquele líquido envenenado. E aí a gente entra num ponto extremamente importante, né? Quantas vezes a gente está fazendo coisas no automático e está até tentando ser paciente, ser serena, ser mais doce, mas na nossa cabeça, a gente, no hábito, no dia a dia, vai fazendo as coisas, vai dizer, nossa, que saco. Você pode até estar treinando o silêncio, a serenidade, mas internamente, a conversa que você tem com você, ela é muitas vezes estúpida, grosseira, ela é uma conversa em que você percebe tudo com muita maldade, está sempre esperando o pior, está sempre de uma forma muito catastrófica. Então, vai ser extremamente difícil, né? Esse convite da virtude da amabilidade, da transformação, ele é um convite da gente repetir para nós mesmas. O amor constrange, de não se envenenar, de conseguir ser mais doce, ser mais paciente, ser mais serena. Quando você quer ser amável e faz com o intuito de ser reconhecida, você vai perder muita força, porque você não tem controle sobre isso. Mas quando você faz o ato, quando você é amável, a virtude pela virtude, esse é o ponto máximo de ganho. Então, dentro do estoicismo, a gente chama isso de arete, que é a busca da excelência, da virtude, e você conseguir aplicar a virtude, ser mais virtuosa, é por si só o maior prêmio. E aí você vai ter que se envolver nesse contexto, nesse diálogo de mais carinho, de mais compaixão, de mais doçura com você mesmo. E aí, nesse nosso dia 1, que você vai entender esse propósito, esse dom do Espírito, da amabilidade, eu preciso que você entenda que a amabilidade não é necessariamente passividade. A amabilidade é você ser assertiva, mas ter comportamentos de doçura, você ser uma pessoa doce. Então, a gente consegue ser firme sem perder a doçura. A gente consegue ensinar sem ferir a outra pessoa, sem querer controlar. E só para ilustrar a aplicação disso na prática, na hora eu não penso, não é tão consciente assim, é automático, mas eu pensei em trazer esse exemplo para você aqui. Aconteceu recentemente e anterior a isso eu preciso te dizer que eu sempre aprendi, até pelo meu mergulhar à profundidade na religião, na intimidade com Deus e tudo, eu sempre entendi que a gente pode ser luz, pode resplandecer a Deus. E não vai adiantar, né? Você buscar intimidade com Deus, divina, se você é ríspida, se você é grosseira, se as suas expressões faciais são de deboche, de arrogância, até as vestimentas, enfim, é todo um conjunto. E ali na adolescência eu comecei a me modelar e eu sempre me direcionei por um lema que era: trate os outros como gostaria de ser tratado. Então, rotineiramente, eu já não era, e não me lembro sendo, uma pessoa ríspida, grosseira, que dá fora, né? Que dá aquela chamada, não sei como você chama aí, mas é aquela pessoa que dá respostas muito grossas, ríspidas, de forma desnecessária. Então, eu nunca fui isso com as pessoas, porque eu nunca gostei que fossem comigo. Então, a forma com que a gente lida com os outros já vai realmente ensinando. Mas isso não impede, né, que as pessoas sejam grossas comigo, sejam irritadas. E quando a gente está acelerada, está querendo controle, a gente não consegue constranger com amor, a gente não consegue conduzir com sabedoria. Geralmente a gente vai tomar o veneno e vai lançar o veneno de volta. Mas quando a gente está mais nessa fase de um amor constrange, de treinamento da virtude, e a própria dificuldade, ela é por si só o melhor caminho para você desenvolver essa virtude, a gente consegue ter o amor autêntico, ter a criatividade autêntica. E esse final de semana, meu marido fazendo relatório e em cima da hora, eu já tinha percebido ele com outras pessoas, mais ríspido, mais irritado. Ele ainda não tinha sido comigo. E aí eu esqueci. E à noite, o computador dele tinha o cabo, justamente num dia que ele precisava enviar um documento, tinha parado de funcionar. Então não estava carregando. A gente tinha passado a sexta, a tarde procurando carregadores para comprar, não tinha. Até que ele conseguiu um técnico.
que disse, olha, eu empresto enquanto o senhor chega. E aí, isso tinha ficado sensível para mim. E no final do domingo à noite, eu vim mexendo e eu vi pedindo o carregador a outra pessoa. Eu disse, eita, o carregador dela tá funcionando no seu notebook? E ele já vinha irritado, ele falou de uma forma bem irritada, assim, bem abusada. Você não presta atenção. Aí eu olhei para ele, eu já tinha visto também que ele estava adoentado, né, à tarde. Tinha tomado medicamento. E aí eu com um sorriso fui e coloquei assim a mão na testa dele, como se fosse assim, não, tá doente, né, tá com febre. E aí ele riu e continuou, é do celular, você não presta atenção. E eu sentada do lado, de forma muito serena também, eu disse, tá vendo? Se eu treinasse o silêncio, né, tinha evitado esses aborrecimentos desnecessários, tinha evitado isso. E fiquei na minha, rindo, tava treinando a caligrafia, e aí ele me olhou com um riso, e depois me abraçou e ficou rindo, e dizendo, nossa, a Silvia é igual a você, que é a minha filha do meio. Na segunda-feira, ele olhou para mim, ele voltou a tocar assim no meu rosto, tipo, me imitando o que eu tinha feito no domingo e começou a rir. E, nossa, você é demais. Rindo, né, da situação. E eu olhei para ele rindo também e disse, amor, já pensou? Melhor do que dizer, precisa ser chato por uma besteira dessa, né? Então, muitas vezes, a paciência, né, se eu fosse ser ríspida e dissesse, eita, precisa ser abusado. Aí eles, eu tô aqui preocupado com o relatório, e tudo ia se estender, eu ia me sentir ofendida, né? Como assim? Ele usa falar abusado comigo, e aí é o ego falando. E quando a gente entende que o amor, ele primeiro constrange a nós e transforma, essa capacidade de entender e de enxergar a irritação da outra pessoa, e se puder conduzir com humor, com paciência, com silêncio, de não se sentir ferida por causa disso, né? E aí, a outra pessoa, ela recua. A outra pessoa, ela desarma, ela se sente desarmada, ela se auto-observa e diz, realmente, não precisava disso. Mas eu volto a enfatizar, né? Que não é obrigação necessariamente da outra pessoa, que eu não tenho como controlar se a outra pessoa vai estar mais irritada comigo, se ela vai falar ríspida, mas eu tenho que lutar para controlar o meu comportamento, a minha própria natureza de não me envenenar. E na medida em que a gente vai agindo assim, a gente vai ensinando e vai lembrando a outra pessoa como a gente gosta de tratá-los e como a gente quer ser tratado. Então, nesse primeiro vídeo, eu faço um convite para você, que você fazer um decreto de autorresponsabilidade, de eu vou ser uma pessoa mais amável. Eu vou ser uma pessoa que vai conseguir me constranger e constranger e transformar com amor. Eu vou ser o meu próprio modelo, a própria referência disso. E o amor, ele vai ser contagiado. Você vai ser uma pessoa muito mais inesquecível, que age de maneira muito mais lapidada, sofisticada, e que é, por si só, o próprio sinal de personificação, seja do amor de Cristo, seja da virtude, seja da sua própria transformação. Então, a primeira atividade de hoje é você visualizar o seu comprometimento em ser uma pessoa mais amável, em ver os frutos da amabilidade, em conseguir constranger e transformar com amor. E é muito importante que você, seja na sua oração, na sua meditação, no almoço, no café da manhã, você visualize isso, você lembre do seu lema, que vai ser a partir de hoje, o amor constrange e transforma. E você vai ver que resultado, como o jardim da sua vida vai ficar muito mais florido e como todo mundo, né, ao seu redor também vai ficar mais amável e, consequentemente, mais grato, mais forte para enfrentar as lutas da vida. Para o nosso dia 1, sigamos lutando contra nós mesmas primeiro e transformando com o amor. Aguardo você na nossa próxima aula.